esteja a correr bem. Não sei como é Obrigada. que foi o teu dia. Muito cansativo, mas foi bom. Muito obrigado. Olha, agradecer também a todos que estão aqui presentes na nossa live. Eu poderia dizer o nome da nossa convidada, mas não vou falar porque ela vai se apresentar e agradeceria que se apresentasse. Eu sou a Lília Cristina. Eu sou, bem, empresária em diversos ramos. A área em que predomina é a fotografia. Sou a proprietária do estúdio Lília Cristina Fotografia. Sim. Está situada em Luanda. E tenho negócios em outras áreas como educação, loja online, gestão de redes sociais para outras empresas, fotografia e vídeo, hamburgueria, pronto, a tentar um bocadinho de tudo. De tudo. Isso tudo é uma única pessoa. Está de parabéns. Tem razão de canseiras. Um bocadinho, um bocadinho. Eu, por acaso, andei a visitar o seu Instagram e achei muito interessante. Só tem uma coisa especial que me chamou a atenção. Foi o estar bem nichada e subnichada. Algo que é pouco frequente ver em certos fotógrafas ou empresas. Mas Uhum. antes de a gente ir para aquilo que é a nossa conversa, eu gostaria de fazer que a Lia Cristina nos lembrasse mais ou menos como é que foi a sua infância e para a gente também tentar compreender com aquilo que é a sua vida atual. Consegue me dizer mais ou menos o ensino primário, lembra de alguns colegas? Bem, eu lembro, eu tenho, por acaso tenho boa memória, eu lembro-me de Sim, quase todos os meus colegas, só para não dizer todos. todos. Mas não sei se, pronto, se tu queres, se com isso tu queres saber como é que surgiu o meu interesse pela fotografia ou. Pode ser num âmbito geral, para depois a gente tentar relacionar com aquilo que é a sua vida atual como adulta. Ok. Ahn, Bem, eu estudei engenharia de produção industrial e Sim, desde pequena eu sempre quis ser fotógrafa, ou fotógrafa, não, eu sempre quis ser engenheira. Eu sempre vi sim. a minha vida ligada a fazer coisas grandes, a fazer coisas diferentes, a fazer coisas que mudassem, né? A vida das pessoas ou que fosse diferente do que a minha família e as pessoas à minha volta estivessem habituadas a fazer. Então, durante o meu percurso na escola, eu sempre fui uma boa aluna. Durante o ensino primário, eu fui uma excelente aluna e eu acho que o meu ensino primário foi das melhores fases porque deu-me bases, de certa forma, para eu ser a pessoa que eu sou hoje. E pronto, né? O meu percurso durante a escola eu sempre fui boa aluna, até o ensino, até o primeiro ciclo, sétima, oitava e nona classe, já fiquei um bocadinho mais, menos dentro da caixa, porque já comecei a descobrir que o meu ponto de vista era um bocadinho diferente do ponto de vista dos outros e pronto, coisas do gênero. Mas de uma forma geral, o meu percurso na escola sempre foi muito bom. Sempre foi muito bom. Então, eu estudei no Macarenco, Sim, eu fiz sim. Química no ensino médio e depois eu fui para o ISPTEC, onde eu fiz Engenharia de Produção Industrial. Bem, e quando é que começa o seu interesse pelo empreendedorismo? Como é que tu consegues ganhar ou quebrar aquilo que são as crenças limitantes que a gente vê na nossa sociedade, que o normal era ser médico, enfermeiro, professores, e tu consegues quebrar essa crença limitante que encontraste a nível da sociedade, se calhar no teu seio familiar? Hum, Primeiro é dizer que eu não tive propriamente influência no meu meio familiar para eu ser empreendedora, porque não sei, não sei se a memória me falha, mas eu atreveria-me a dizer que eu sou a primeira empreendedora da minha família, da minha geração, né?
Então, eu não tive influência do meio familiar. Mas, desde pequena, eu dizia sempre que eu queria ser rica. Eu quero ser rica, eu quero ser rica. Então, vou ser engenheira para eu ser rica. Mas, à medida em que o tempo foi passando, eu fui para a escola e pronto, comecei a perceber essas questões da vida. Sim, Epá, eu percebi que de forma natural eu comecei a me inclinar para fazer negócios. O meu primeiro negócio foi com 15 anos. 15 sim, anos, eu tinha uma classe e eu dava aulas, explicações, né? Comecei por explicações. dar da colega da minha mãe, não era negócio, era só porque ela precisava. Mas depois a senhora gostou muito e decidiu pagar para eu dar aulas aos filhos dela. Quando ela pagou, eu vi, não, calma. Se ela pagou, quer dizer Ou que mais outras pessoas pessoas podem. podem pagar. Então, aí, pronto, os vizinhos aperceberam-se e as pessoas começaram a perguntar: ai, eu vi que estás a dar aulas, também quero que o meu filho estude contigo, porque eu já tinha fama de ser boa aluna, porque eu saía sempre no quadro de honra e todo mundo já sabia. Na minha rua, todo mundo já sabia. Então, era um prazer, uma honra para as mães terem os filhos a estudarem comigo. Então, eu vi isso como uma oportunidade de fazer dinheiro e comecei a cobrar e tinha Oportunidade de alunos, negócio. sim, tinha alunos, pagavam. Quando recebi o primeiro salário, ou o segundo, não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas eu lembro-me que primeiro comprei um telefone. Depois de eu ter comprado o meu telefone, eu investi num novo negócio, que era um negócio de roupas. Eu comprava roupas com o dinheiro da explicação, eu comprava roupas e vendia. Vendia para as colegas da minha amiga que trabalhavam no banco. A minha amiga trabalhava no banco e ela tinha colegas. Então eu vendia roupas, acessórios e outras coisas para as colegas dela. Nessa fase eu tinha 16 anos, 16 anos, eu tinha 16 anos. O negócio já estava a crescer e foi assim, esse foi o meu negócio até eu terminar o ensino médio. Eu literalmente já tinha uma certa independência, porque a minha mãe me dava mesada, mas eu já não dependia da minha mesada para fazer as minhas andanças, para fazer as minhas coisas. Então, eu ganhei o senso de necessidade de trabalho e de conquista muito cedo em relação àquilo que é o comum, né? Hoje em dia é comum as pessoas começarem a trabalhar com 25 anos, 26 anos, Anos 27. As 27. pessoas com 28 anos que estão a ter o primeiro emprego. Eu tive o meu primeiro trabalho aos 15 anos e desde então eu não parei. Não houve algum momento em que eu fiquei sem fazer absolutamente nada. Eu estou sempre a envolver-me em coisas. Pode não ser para trabalhar para uma empresa de outra pessoa, que eu nunca trabalhei para uma empresa de outra pessoa, mas ao mesmo tempo eu nunca estive sem trabalhar desde os meus 15 anos até agora. Exatamente. Acho que tu falaste algo extremamente importante. Tu começares a dar explicação para alguém e depois conseguir fazer, como posso dizer, uma análise SWOT rápida e identificar daquilo que é oportunidade de negócio e ver que outras pessoas conseguem pagar. Eu tenho alguém, a Edu, que trata, acho que te faz live mente blindada. Ela diz, se você não sabe o que até agora, o que você sabe fazer, presta atenção às tarefas que as pessoas mais vão te solicitar, sem que você faça de forma natural. Sim. Acho que tem mais pessoas aqui na live, se calhar, ainda nem sabem o que querem fazer. Podem utilizar também o método do Ikigai. É coisa básica. E quando termina esse ciclo de dar explicação, aula, qual foi o outro negócio que tu passas e realmente consegues ver que posso avançar? Acho que posso realmente ser empreendedora. Depois de eu estar a vender as roupas, eu terminei o ensino médio, fui para o ISPTEC. E no ISPTEC eu já Sim. não tinha tempo para dar as aulas, nem para ir fazer né, de coisas para vender. Então eu disse, não, aqui tenho que ver um novo negócio. O que é que eu fiz? Como eu sempre fui muito boa em fazer trabalhos, pesquisa, organizar essas coisas, eu comecei a fazer trabalhos de fim de curso para os alunos do ensino médio. Esse era o meu negócio. Fazia trabalhos de fim de curso e também fazia trabalhos para os colegas de outras universidades ali à volta.
Então, eu fui gerindo isso durante o primeiro semestre, mas depois as coisas começaram a apertar e eu já não conseguia fazer os trabalhos para os outros colegas, né, para as outras pessoas. Exatamente. Então, eu acho que eu fiquei sensivelmente 2 meses sem propriamente estar assim a fazer algo. Ainda vendia as roupas, mas já não era aquela coisa com tanta intensidade, porque eu já tinha o tempo bem mais reduzido para estar à procura do que vender, né? Mas não demorou muito tempo e eu juntei-me a uma sociedade de uma empresa de comunicação e imagem. Tudo isso no primeiro ano da faculdade. Daí, da Exatamente. empresa de comunicação e imagem, até agora, tipo, nós não paramos. O meu sócio já é formado em cinema, mas ele já fotografia, vídeo, sempre fez parte da vida dele, mas aquela foi a porta de entrada para mim. Tudo começou aí. Então, naquela fase eu fazia trabalho administrativo, né? Faturas, e-mails, entrar em contato com clientes. Era um trabalho mais administrativo, mas como a empresa estava na fase inicial, tinha o processo de treinamento do pessoal novo, dos rapazes que iam trabalhar na área propriamente técnica, né? De fotografia, vídeo, design e tudo mais. Como eu estava sempre ali a acompanhar as aulas, eu ia ouvindo e interiorizava o que eu não sabia que estava a interiorizar, até eu me perceber que já sabia do que estava a ser ensinado. Exatamente. Então chegou um dia que eu fiquei do tipo, como é que vocês não estão a entender que fotografia é só isso, isso e aquilo, e é relacionar o ISO, obturador, e ficou tipo, oh, como é que tu sabes? Então eu dei por mim e eu já sabia praticamente a componente teórica. Então, depois eu passei de assistente administrativa para editora, porque havia necessidade de um editor, nós não tínhamos um editor, e foi do tipo, Lília, precisamos que as fotografias sejam editadas. Um upgrade. Eu não sei editar, mas epá, tá fixe, qual é o programa? O programa é esse, descobre como é que se faz. Lá fui, assim, eu sou mesmo assim. Se tu me disseres, olha, vamos montar um carro. Eu não sei montar um carro. Mas se eu decidir entrar, nós vamos fazer acontecer, vamos montar um carro. E eu sempre fui assim, se eu decidir que nós vamos entrar e vamos fazer acontecer, nós de facto vamos e eu vou dar o meu máximo para que aquilo aconteça. Então foi assim, comecei a editar assim, fui vendo videoaulas, fui explorando o programa, navegando, descobrindo, errando, acertando. E depois de um tempo eu já era muito boa na edição. Estamos a falar de meses, poucos meses, Poucos sem ter meses. feito produção nem nada disso. Então, depois, né, de eu passar da editora, eu atrevi-me, peguei a câmera e comecei a fotografar. Tudo dentro da agência ainda, não tinha os meus clientes, não era fotógrafa, não me assumia como fotógrafa, mas naquela altura, 2018, estamos a falar de 2018, eu já começava a fotografar. Então, a minha entrada para o mundo da fotografia foi isso, né? Uma sociedade, de uma empresa de Uma comunicação de imagem, em que eu entrei como assistente administrativa, mas teve ali a oportunidade ou a necessidade de se contratar um editor e eu Sim, passei a ser a editora passei para a fotógrafa. exatamente. Daí surge a necessidade de a gente ficar sempre atento. E se calhar sabe fazer alguma coisa, mas só precisamos de estímulo. Se, imagina se tu não entrasse para aquela sociedade de comunicação e imagem, nem saberias que tu, se calhar, para a fotografia, e é extremamente importante exaltar aqui esse ponto. Eu acho que eu não diria propriamente ter dom, né, para a fotografia, mas eu chamaria atenção a identificar as oportunidades, porque pronto, durante muito tempo eu vou dizer que eu fiz as coisas de forma inconsciente, mas hoje, nessa altura da minha vida, eu olho para trás e eu vejo que foi tudo uma questão de estar atento às oportunidades, estar atento e preparado às oportunidades que vão surgir na vida. É o que se diz que a sorte acompanha uma mente bem preparada. Então, quando tu estás preparado, quando eu digo a falar de
Tu és uma pessoa que investe no teu conhecimento, tu és uma pessoa que está sempre à procura de coisas novas, aberto ao conhecimento, aberto a novas experiências. Não tarda, quando a oportunidade aparecer, tu vais ter a possibilidade de identificar e ver, não. Eu posso me enquadrar aqui. Eu posso aprender isto. Ok, precisa-se de um editor. Eu posso aprender a editar. Ter predisposição para aprender. Predisposição para fazer coisas novas. Eu acho que é isso que vai nos tirar da posição A para a posição B. E muitas das vezes, no princípio, as coisas não são propriamente claras. Tu não sabes o que é que tu estás a fazer. Mas tu sabes que tu estás a sair do ponto A para algum ponto. Só não vais continuar no ponto A. Então, acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre tive aquele senso de ver que não, eu posso fazer isso, eu posso me enquadrar aqui, eu posso pegar isso e melhorar, eu posso agregar aqui. Então eu sinto que de certa forma foi esse olho de identificar oportunidades ou possíveis oportunidades que fez-me navegar para a posição em que eu estou hoje, né? Podia não ser para a fotografia, podia ser para design gráfico, podia ser para moda, podia ser para qualquer outra coisa, porque felizmente ou infelizmente eu sinto que eu tenho bastante idade e consigo facilmente encaixar-me em várias áreas, mas é muito pela aquela coisa de tu identificares que não, eu consigo entrar aqui, consigo agregar algum valor aqui, e se eu me dedicar a isso, eu sei que vou ser bom nisso e naquilo. Então, eu acho que é mais nesse sentido que as pessoas devem focar, né? Ou devem olhar. Mas, então, neste caso, eu diria o seguinte, que a autoconfiança é extremamente importante, porque se a gente não tem uma certa coisa ou algo, imagina outras pessoas que estão a nível, nem vão acreditar em nós, porque nós próprios temos praticamente um julgamento interno, e a gente exterioriza sempre que nos encontramos com uma situação idêntica, a gente vai reforçar de novo esse sentimento, eu não posso, eu não consigo. Para esse ponto, e quando diz que agora chegou a hora de abrir o meu primeiro negócio, a minha primeira empresa, mais do que abrir a primeira, é necessário ver, como posso dizer, analisar os processos para saber se ficaste, vou abrir, será que vai ser possível? Como é que vai ficar? Será que vão acreditar em mim? Como é que vai ficar? Essas questões. É assim, consegui Conseguiu perceber. perceber? Antes de qualquer consegui sim. Tá Conseguiu com um bocadinho de perceber, atraso, Lilia? mas eu consegui perceber. Antes de qualquer pessoa acreditar em mim, eu não sei, eu me acredito muito. Tá bem. Eu acredito muito em mim. Eu acredito muito em mim. E Isso é uma eu, coisa quando eu ponho maravilhosa. uma coisa na cabeça, quando eu sou mesmo teimosa. É daquele tipo de pessoa que dizem, não, ele é cabeça dura.